Galera, eu assisti Avatar 2, O Caminho da Água, e hoje é dia de falar tudo sobre o filme com spoilers. Será que manteve a pegada do primeiro? O 2 manteve a magia do primeiro filme de James Cameron? Será que o diretor conseguiu acrescentar novidades nessa franquia? Afinal de contas, quem é o pai da Kitty? Galera, é depois da vinheta, vem comigo! E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com você aí? Por incrível que possa parecer, o segundo filme do James Cameron, Avatar, a continuação da franquia, tem dividido opiniões. Tem gente que gostou demais, tem gente que acha que faltou história, tem gente que torceu o bico, tem gente que disse, olha, não passa de um bom filme. Enfim, nós estamos aqui para trazer a nossa opinião. Só antes da gente continuar com mais coisas sobre o filme, te agradeço demais se você está chegando hoje aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, e com toda a galera que já está desde o começo, que eu agradeço demais pela parceria, pela audiência. Deixa você também aqui a tua inscrição, pô, dá uma clicada aqui, se inscreve, ativa o sininho, segue as nossas redes sociais e junto com toda a galera já deixa o like já para não esquecer de deixar lá no final, beleza? Acho que é importante a gente frisar uma coisa. Foram mais de 10 anos entre o primeiro e o segundo filme. Aliás, este segundo filme, que foi filmado junto com o terceiro também, eles já estão sendo trabalhados e produzidos há muito tempo, antes da pandemia inclusive. Então era tempo de sobra para caprichar na fotografia, na tecnologia empregada no filme, nas camadas de CGI. O resultado não poderia ser outro. É um filme espetacular, de uma imagem espetacular. E isso já fazia parte do universo do primeiro filme. Eu acho que não dá pra gente dizer que isso seria uma surpresa, porque eu não imaginava menos do que isso. Então, ir para o cinema achando que você vai ter aquela mesma magia igualzinha no mesmo nível, isso não vai acontecer, porque é impossível você sentir a mesma coisa duas vezes na mesma intensidade, pelo menos eu acho, né? No primeiro filme nós vimos a reunião de todos os clãs, mas a abordagem, o roteiro mesmo, ele focou até agora em um clã no primeiro filme, que é o povo da floresta, que é o clã dos Omaticaya, e no segundo filme o clã dos Metkayina, que é o clã do povo que vive no litoral, vamos chamar assim. A história em si, gente, honestamente não tem nada de complicado. É um filme realmente de um roteiro muito simples de se entender. Basicamente é isso, a Terra, no futuro, o planeta Terra está completamente destruído pelas ações do homem. É um planeta praticamente inabitável e os governos se unem num projeto de buscar algo habitável fora do planeta. E os caras chegam até Pandora e eles percebem que ali existe características que podem permitir a médio e longo prazo que os humanos possam migrar em definitivo para aquele planeta. Mas ali eles têm os Na'vi, que tem um povo que vive como os antigos povos coletores da Terra, praticamente sem tecnologia nenhuma, mas com uma cultura totalmente desenvolvida e embasada numa harmonia, numa ligação impressionante com a natureza, aonde a sua grande deusa Eywa é a própria grande mãe, a grande mãe natureza, que conecta tudo e a todos, não apenas os seres, os Na'vi, mas toda a vegetação, os animais aquáticos, a própria água, enfim, esta é Eywa, a deusa dos Na'vi, de todos os 15 clãs de Pandora. Um planeta que possui esses seres, os Na'vi, que podem atingir de 3 a 4 metros de altura, de coloração azul. A gente viu que os Metkayina têm uma coloração levemente verde, com algumas diferenças anatômicas, justamente para que cada clã possa viver adaptado ao seu habitat. Quem é da floresta tem as suas características físicas e biológicas, quem é da água tem as suas adaptações também físicas e biológicas, e cada um tem o seu modo de vida. O planeta todo tem como característica uma camada de bioluminescência que, quando a noite cai, quando acontece o grande eclipse, né, onde o Sol se esconde atrás de Polifemos, tudo se clareia. Na ausência do Sol, tudo se clareia por causa dessa bioluminescência que todos os povos, todos os clãs acreditam que são essa bioluminescência própria Eywa, a deusa se manifestando através da natureza. Por isso que
Tudo em Pandora é sagrado. Por isso que o simples quebrar de um pequeno galho provoca uma dor imensa em qualquer um dos naves. Por isso que a morte de um animal é profundamente sentida. É dolorido ver uma criatura de Ewa morrer, ou de uma família. Vocês imaginam os humanos chegando da sua pegada de colonização e derrubando a floresta, queimando a floresta. Sabe-se que o ar de Pandora não é respirável pelos seres humanos, por isso tem que usar aquele capacete. É impossível o ser humano respirar aquele ar de Pandora. Por isso que eles precisam criar estufas, enfim, criar uma forma dos humanos ali existirem. Uma das formas, então, desenvolvidas pela alta tecnologia do planeta Terra para que os humanos possam, então, se misturar aos Na'vi e lutar contra os Na'vi é usando, então, um sistema de avatares. Através de biologia, os corpos são criados como se fossem uns hard disks ali, uma base de um CPU, sei lá, transferir a mente da pessoa para um avatar para que essa pessoa possa então guiar esse avatar como se fosse uma grande cápsula mesmo, né? Dentro lá de Pandora. Além disso, outro objetivo era extrair recursos, né? Como por exemplo aquele líquido, aquela substância que tinha na cabeça, no cérebro das baleias, dos Tulkan. E aí veio todo o questionamento. Mas espera aí, você mata um bicho desse só para tirar um frasquinho desse negócio que, de acordo com a ficção do filme, né, de acordo com a história do filme, é um líquido, uma substância que, tratada, ela pode prolongar o tempo de vida dos humanos. Olha só, o egoísmo do humano de sempre buscar mais vida, né? Avatar vai muito além da ficção científica, vai muito além de uma história de dominação. É uma reflexão política. Claro que James Cameron faz uma ligação total com todas as histórias de colonização do próprio planeta Terra, trazendo para o mundo real, né, os indígenas, os africanos, né, e esse homem branco chegando. É uma tentativa de reproduzir exatamente a visão dos indígenas ao enxergarem portugueses, holandeses, espanhóis, ingleses, franceses chegando, né, com aquelas coisas diferentes, com aquelas caravelas que a gente pode no filme comparar com as naves. E o James Cameron, ele faz questão disso, deixar os tratores numa dimensão, numa escala muito grande, as naves numa escala muito grande. O filme começa assim, né, já chocando, realmente sem dó, devastando a tudo e a todos, e o sofrimento dos Na'vi ao ver aquilo, e ao mesmo tempo o medo daquele inimigo que está chegando, que eles nunca puderam sonhar que pudessem ser atacados por gente tão ruim como são os humanos. Jake Sully, do primeiro filme, que vem como parte desse exército, acaba se apaixonando, como outros também acabam se apaixonando, como a própria Dra. Grace acaba se apaixonando pelo planeta e ficam do lado dos Na'vi, são aceitos pelos Omaticaya. Jake Sully é tão aceito pelos Omaticaya e ele acaba sendo agraciado por Ewa, com a vida habitando seu avatar em definitivo. Ele se apaixona por Neytiri e forma sua família com os seus filhos. O filme dá bastante destaque para o nascimento do seu primeiro filho, Neteyam, e dali para frente ele forma a família e a partir dali James Cameron começa a acrescentar as camadas diferentes do primeiro filme, camadas de drama, aprofundando certos personagens, mostrando Jake Sully como realmente um Omaticaya, pai de família que precisa ter um nível acima de responsabilidade e de proteção, não só para com seu povo, mas sobretudo em primeiro lugar com a sua família. E ele descobre, a partir da chegada dos avatares, de personalidades do primeiro filme que já morreram, mas que a tecnologia humana conseguiu fazer upload dos pensamentos, das lembranças daqueles que se foram e conseguiram implantar em novos avatares. Ou seja, não é nem 100% os caras que morreram, mas também são eles habitando corpos de Omaticaya. Ou seja, fortes, poderosos. É dessa forma que a gente vê o Coronel Quaritch de novo, mas ele tá morto, o corpo dele tá morto. Interessantíssimo quando o avatar dele acha o próprio corpo dele já decomposto, né? Porque é um ser novo com lembranças de um ser que já se foi. E ele tem conhecimento, por exemplo, do Spider, do seu filho que ele deixou lá, né, que não pôde sair de lá de Pandora e que se torna quase que uma comparação ao Tarzan, né, o menino da selva, né,
que passa a fazer parte, passa a buscar também um lugar entre os Na'vi, entre os Omaticaya. E tem ali uma relação muito esquisita. O próprio Spider, quando sabe que ele é filho do Quaritch e o Quaritch aparece na forma de um avatar, é alguém que tem todas as lembranças do seu pai, o que lhe dá algum apego familiar, mas ao mesmo tempo não é o seu pai biológico. Existe uma confusão entre Avatar e Spider, um conflito, algo realmente esquisito entre os dois. Tanto que é esquisito que o Spider acaba, no impulso, não deixando o seu, entre aspas, pai morrer no naufrágio, resgata ele e vira as costas e vai embora ficar junto com o Jake Sully e família. Só que ele não revela para Jake Sully e família, né, que ele acabou salvando o coronel. Jake Sully acredita piamente que o coronel tá morto, até o avatar dele tá morto de uma vez, né? O filme tem 3 horas justamente para não ter pressa. O James Cameron, ele tenta realmente nos fisgar pelo drama, pela emoção. Tudo acontece com muita calma, o desenvolvimento dos núcleos acontece com muita calma. E isso é parte do segredo do sucesso desse filme. Porque é justamente esse apego que ele vai trazendo pra gente, primeiro com o Neteyam nascendo, acompanhando todos os dramas de um adolescente, pra sua morte no final. Quem não ficou surpreso com a morte do Neteyam, o filho querido de Jake Sully, Neytiri? A própria morte de Tulkan. James Cameron estabelece uma relação fantástica entre o filho de Jake Sully com o Tulkan Payakan. E também, para nossa surpresa, ele também é morto pelos humanos. O aprofundar no modo de vida dos Metkayina, como que eles conseguem respirar debaixo d'água de uma forma muito superior aos próprios Omaticaya. E o Jake Sully, que entende que o coronel veio em busca de vingança, veio em busca de tirar o Jake Sully da jogada, porque o Jake Sully é quem lidera os Omaticaya e, de certa forma, os clãs Na'vi contra os humanos. Na cabeça do coronel, se o líder da resistência, que é Jake Sully, é tirado da jogada, as coisas se tornariam mais fáceis para os humanos. Mas, entendendo isso, Jake Sully pega a sua família e se afasta, sai da floresta e vai se encontrar com os Metkayina. E ele precisa ser aceito também, né? Porque é um clã que vive isolado, em paz, sem conflitos. Então existe todo um pavor. Eles sabem quem é Jake Sully. Abrir as portas no primeiro momento para Jake Sully e família é correr um grande risco, sim, de trazer a guerra para perto da sua comunidade, para perto do seu clã. É interessante observar que possivelmente para continuação, para o Avatar 3, a gente tem essa pegada realmente do planeta preparando, ou os humanos querendo preparar o caminho para a chegada de muita gente da Terra. Já que uma das autoridades disse que o foco nesse momento não era somente extrair recursos, mas um grande plano, já que a Terra estava morrendo, de migrar muita gente para Pandora. Eu acho que a pegada do 3 vai ser mais ou menos por aí. Outra curiosidade do filme é o próprio elenco, né? Se você é um daqueles que vai pro cinema e não fica lendo ficha técnica, simplesmente senta na cadeira e vamos curtir um bom filme, talvez você não tenha notado que a esposa do líder dos Metkayina, né, o Tonowari, a esposa dele, a Ronal, era simplesmente a senhora Kate Winslet, né? Brilhantemente no papel. Acho que ela que fez grande sucesso com o próprio James Cameron em Titanic, né? Vai ver que foi por isso que chamou ela, né? O James Cameron já tá habituada, pulou no mar atrás do Jack. Tá acostumada com água, com naufrágio, né? Com o mar, né? Por falar em Ronal, o Tonowari, que é justamente o marido, né? O líder dos Metkayina, é o ator Cliff Curtis, que, pra quem acompanha aí o universo The Walking Dead, ele trabalhou em Fear the Walking Dead, mas é um ator de ficha corrida, de um grande currículo em Hollywood. Sobre uma possível continuação, a gente sabe que pelo menos o Avatar 3 vai ter, porque já foi filmado junto com o 2. Nós não sabemos se o 4 e o 5, que o projeto total prevê 5 avatares, né? 5 filmes. É difícil saber se o 4 e o 5 vão acontecer, depende muito de bilheteria, né? É um filme de um orçamento muito alto, de muita despesa, e James Cameron precisa mais uma vez bater lá o topo. Não é nem para ostentar a marca, é para garantir a continuação mesmo dos próximos filmes. Mas o 3 eu acredito que vai ter sim, porque já foi filmado. E para esse 3,
eu acho que algumas coisas, muito embora a história do segundo filme tenha tido um final, mas algumas pontas ficaram já, não digo soltas, mas como gancho para o próximo filme. Como, por exemplo, a própria sobrevivência do Coronel Quaritch e principalmente o que eu disse lá no começo. Quem é o pai da Kiri? A Kiri é filha da Doutora Grace, gerada dentro do próprio avatar dela, que a grande mãe Eywa tentou a todo custo trazer à vida novamente. Todos os Omaticaya pediram realmente para que Eywa pudesse trazer à vida a Grace novamente, mas a Grace em si não veio à vida. Quem veio à vida foi a sua filha, a Kiri. Acontece que nós não vimos a Grace tendo relação com ninguém, pudéssemos dizer, olha, esse é o pai dela. Então aqui vai uma grande teoria no nosso canal para você pensar, e eu quero muito a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Muito provavelmente, tudo leva a crer que a Kiri é filha da própria grande mãe Eywa. A Kiri provavelmente é uma entidade espiritualizada ou espiritual. Isso justificaria o fato dela rapidamente se adaptar às criaturas, às condições, dela ter esse contato com a natureza. Animais que são dificílimos de serem domados, ela consegue rapidamente se comunicar, ela consegue nadar, enquanto os seus irmãos de clã ficam tendo dificuldades para se adaptar com os Metkayina. Ela vai e consegue, e toda a natureza interage em volta dela como uma grande divindade, e ela sente isso, que ela é diferente. O que nos leva a tentar dar uma pitonizada aqui, que em Avatar 3 possivelmente a Kiri vai ser extremamente importante. Ela não só vai ser uma pessoa diferente, não só vai ser uma nave diferente, mas ela vai ser uma entidade, talvez até com poderes, por que não? E vai ser fundamental na proteção de todos os clãs nave de Pandora contra a invasão dos humanos. Outra informação que sustenta essa teoria de que a Kiri pode ser realmente filha da grande mãe Eywa a partir das características de Grace é que a própria atriz que fez a Grace no primeiro filme, a Sigourney Weaver, é ela quem interpreta a Kiri também neste filme Avatar 2. Não pegaram uma outra atriz, justamente no meu entendimento, para manter a essência da atriz Sigourney Weaver na nova personagem Kiri, trazendo mais realidade ainda para essa teoria de que Kiri é praticamente a sequência de Grace, mas com toda a divindade de Eywa. Agora o que a gente faz? A gente torce pra galera pro cinema, pra bilheteria subir, né? Mas pelo menos garantiria a sequência, talvez, pelo menos do 3, né? Que já tá filmado. Enquanto isso não acontece, eu só quero te agradecer por você ter ficado com a gente até agora no vídeo. E deixa a tua inscrição se você não deixou lá atrás. Ativa o sininho, segue lá o nosso Instagram, que lá a gente avisa quando sai de novo também. E com todo mundo que tá desde o começo, deixa o like aqui embaixo, que é fundamental para o crescimento desse canal. Espalhe a gente também pro WhatsApp, pros seus amigos que gostam desse tema, beleza? Muito obrigado, galera. Fiquem bem, que a força esteja com cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Spot na área.